Tá gravando, então é isso. Então, galera, a gente vai fazer uma sessão hoje, né? Boa noite, né? Eu esqueço dessas coisas. Boa noite, a gente vai estar fazendo uma sessão hoje para poder falar da questão do prototipar, né? Como é que vai ser? A gente vai apresentar dois quadros, né? Duas dinâmicas que vocês podem estar fazendo, utilizando também para poder estar montando, ajudando a montar o projeto de vocês, né? E a teoria da mudança e a história em quadrinhos. Aí vocês vão ver mais ou menos como é que é. E, bom, é isso. Gente, meu computador hoje está travando pra caramba. Então, a gente começa a segunda fase do Ubuntu Lab, né? Que vem depois da colocação mesmo do Senti e do Visionar, aí vem a segunda fase do prototipar e escalar agora, né? Então, vai ser 3 meses, né, desse processo. Aí vocês vão ter o tempo para modelar o protótipo, validar no campo, mentoria que a gente vai estar fazendo junto com vocês e vai ter pessoas também, ou seja, a gente vai estar falando mais no final como é que vai se dar essa dinâmica, que vai ser muito legal, eu acho que vocês vão gostar. É o acompanhamento que a gente vai fazer com vocês, vai estar tirando umas questões, né, e exposições, né, tanto do projeto de vocês, que a gente vai querer que vocês também apresentem, estejam falando o que vocês estão fazendo no projeto, e o conteúdo mesmo em si que a gente vai estar apresentando para vocês. Eu não estou vendo o chat, mas é isso. Tá. Mas, bom, a gente vai iniciar assim, vai ser uma etapa que a gente vai estar deixando vocês um pouco mais livres também para poder fazer o projeto, que a gente vai mostrar aqui essa teoria, né? Caramba, eu sempre esqueço o nome dela. Teoria da mudança e a história em quadrinhos são ferramentas que vocês podem utilizar, mas que também, se for opção de vocês, vocês não podem utilizar outros métodos. Essa vai ser uma etapa na qual vocês vão ter uma maior liberdade para poder fazer o uso. Né? Tá bem lento. Não sei por que, gente. Tá. Prototipar, né? Vem essa etapa do prototipar e também do escalar. A gente vai fazer isso meio que no mesmo mês, né? E então vai ser uma transformação de ideias em soluções que a gente já trouxe, já tratou na outra na primeira etapa de transformar, de pegar ideias, na verdade, e também problemáticas que a gente já via no nosso entorno e transformar isso em possíveis soluções, foi o que a gente tratou na primeira etapa toda, a modelagem do provas de conceito, então vamos ver como é que a gente vai, como é que esse projeto é tipo colocar testes, né? Modelar realmente como é que a gente pode provar que isso pode dar certo, né? Então tem todo um processo dentro disso. É um pouco mais extenso falar sobre a modelagem e provas de conceito. Acho que a gente também vai estar conversando mais no decorrer do processo. É, a questão da liderança criativa também, a gente vê como é que a gente vai ver como é que vai ser as atuações diferentes, né? Porque na verdade esses temas que a gente tá, que eu estou falando agora, eles são temas que são interligados. Então também vai ter essa questão de liderança criativa, também como é que a gente vai lidar com a gestão do projeto, né? E a busca por propostas de valor também, que é garantir também que isso seja atrativo no geral, né? Então, a etapa do prototipar vem muito de uma ideia da gente realmente pegar aquelas ideias, transformar elas em coisas que sejam palpáveis e observar elas para problemas que eventualmente possam acontecer, quais são as perspectivas atuais que a gente tem para poder modelar um projeto, né? Não só levando em conta, eu quero fazer é, um projeto em comunidades do Rio de Janeiro. Mas aí, por exemplo, a gente pode esbarrar num problema que pode ser a questão de que a gente está no meio de uma pandemia e não pode fazer o projeto de uma maneira que seja presencial, que seja chegando, chegando numa chegando próximo, né, da população, sem ficar nesse contato direto
dentro de comunidades, também porque a gente sabe das situações que tem lá, que são diferentes situações, e fazer um trabalho de campo talvez poderia ser perigoso até para as pessoas que moram lá, né? Não é um momento de ficar transitando entre lugares que são que tem um certo problema, uma certa vulnerabilidade, assim, digamos, né? Eu vou parar a transmissão não, o compartilhamento, vou passar para a Joana para ela poder fazer, porque como é que está dando problema, para poder compartilhar, não sei o que está acontecendo, então eu acho melhor. Beleza, gente? Eu não tenho aqui a apresentação. Não sou eu que está falando contigo, sou eu Ah, que sou o Ah, pré-sabadão. tá, Calma aí. gente, desculpa, os nomes estão diferentes, é isso aí, galera, faz... Bota, me permite fazer a share screen. Tá, beleza. Não, é porque tá um negócio complicado. Eu tô vendo aqui até a imagem tá dando um delay. Beleza, Ramires, quem é você? Eu sou pré-sabadão. Tá bom. que é bem parecido com o sexto. Por isso que eu devo ter aí Pode ir já? entendido esses negócios aí. Espera aí, só um minuto. Pode, já tá contigo já. E senão pra mim vai ficar foda isso aí. Tá, tá aparecendo aí? Não, né? Foi? Sim, já tá. Beleza. Pronto. Pode passar essa parte. Pode passar? Pode. Então, como prototipar, né, tem a questão de contar uma boa história, né? Aí a gente colocou de uma maneira mais diferente. Quem é seu herói, né? Quem é seu vilão? Quem são os personagens com poderes mágicos? Isso também vai estar tudo dentro da história aí que a gente vai estar falando, né? Essa questão de quem é o herói, na verdade, qual é o problema que você pode querer resolver? Quem é o vilão? Na verdade, quem é o herói? Qual é o grupo que você vai estar fazendo esse projeto? Pode se colocar assim. Quem é o vilão? Talvez pode ser o problema você vai resolver, quais são os poderes mágicos que seu herói vai encontrar para vencer o vilão. Pode ser as ferramentas que você vai utilizar para poder fazer esse embate contra esse problema, né? E como o mundo é salvo no fim, né? Que aí são os fins, né? Do que o projeto no final ele vai dar com uma proposta, né? Vamos dizer assim. Se a gente fizer um trabalho, por exemplo, o Grupo Aquilombar, que tem uma proposta de trazer um trabalho que trate da questão de alimentação, né, segurança alimentar e também uma questão ambiental, também comunitária, o que no final esse projeto pode vir a dar de frutos? Aí pode ser realmente a população se alimentar melhor, acabar criando uma economia solidária dentro de certos territórios, também a questão desse próprio projeto em si ele acabar sendo uma questão que junte a comunidade de uma maneira diferente do que abordagens anteriores, que traga renda também para a comunidade. Então, são esses os pontos que a gente quer contar também com essa história do prototipar e essa questão de contar uma boa história, né? De ter pontos diferentes. Pode passar essa parte. E também tem o quadro de histórias, né? O primeiro passo que tem a apresentação, mais incidente, a ação e o arco do personagem, a transformação e o clímax, né? E a apresentação seria realmente vou colocar mesmo como ações de um projeto, né? Primeiro a gente vê qual é o problema, porque os projetos eles em si começam com, na verdade, com uma problemática ou com uma questão de melhoria mesmo. Não precisa necessariamente se ter um problema para poder ter um projeto, mas ele muitas das vezes pode ser também partir de um ponto de melhoria. Então, o primeiro ato pode ser esses dois pontos, uma melhoria, uma problemática. A ação seria realmente colocar isso em prática, né? A etapa do prototipar, acho que seria muito o que bateria com essa ideia de realmente fazer uma ação de modelagem mesmo do projeto, de colocar certos aspectos ali para a gente poder trabalhar, igual a gente vai fazer agora nessa segunda etapa, a transformação e o crime, que seria mesmo a colocação dessas propostas de uma maneira que realmente cause um impacto, né? Uma transformação, esses objetivos, esse é o produto na qual a gente quer trazer. Acho que falar produto também é uma questão muito capitalista, mas, enfim, não encontrei melhores palavras para isso, né?
projeto será por um tempo determinado? Pô, cara. Não, na verdade, você está falando é porque o Samir está perguntando se o projeto será por tempo determinado ou um projeto único. Eu não entendi muito bem. Você está falando se ele vai ser uma coisa que vai decorrer com o tempo ou se ele vai acabar mais ou menos pela metade. Entendi. Depois Eles... Vai ter um tempo de perguntar depois? Isso. É porque eu só achei interessante também tá falando. Tá, Mas eu beleza. vou fazer isso depois. E aí tem o quadro de histórias, né, que a gente trouxe aí. Então, toda história tem esse arco, né, de diferença. Aí vocês podem ver histórias diferentes, né, do Harry Potter, do Star Wars, do Matrix, do Lord of the Rings, né, e o Procurando Nemo, que tem as suas diferenças, né. Por exemplo, o Matrix não necessariamente tem um mágico, assim, vamos dizer, né. O inimigo pode ser vários aspectos diferentes. Então, é muito bom a gente analisar também o nosso quadro de pessoas que a gente está lidando, o local também onde a gente está lidando, para poder também estabelecer um projeto que funcione de uma maneira eficiente, né? Porque, como eu disse para vocês, o herói pode ser muito daquela questão realmente do grupo que a gente está montando, o inimigo que a gente quer combater. Então, tem todos esses aspectos, né? A gente vai estar podendo desenvolver isso mais junto com vocês, se vocês quiserem, depois com o tempo. Mas eu acho que pode passar. Então, aí vem esse exemplo, né? Eu já tinha falado antes sobre essa questão do herói, essa questão também do inimigo, do problema que a gente tem, do mentor e tal. Então, o exemplo que a gente quis trazer mesmo, o exemplo que a gente quis trazer mesmo foi a questão de cidades do futuro sem um ponto lab, né? Seria mais ou menos a questão que a gente vive hoje, né? Por exemplo, a primeira questão ali, jovens pretos e pardos da universidade pesquisam sobre tecnologias eurocentradas. É o que a gente já vive hoje, não só eurocentradas, mas agora também ligadas mais à China ou aos Estados Unidos, né? Que já não tem mais esse eixo de a Europa é o centro tecnológico do mundo ou o centro da economia, né? Apesar de ainda manter sua hegemonia. A segunda questão então, vem também a grande oportunidade de pesquisa e desenvolvimento em cidades inteligentes, que também vem, na verdade, acho que isso daqui não se encaixa muito bem, mas colocando assim numa questão de que essas tecnologias elas não vão ser pensadas de uma maneira de pensar também as questões periféricas, né? Importação de tecnologias desenvolvidas em outras realidades. É o que eu sempre trago o caso da China, de que a China tem uma tecnologia de monitoramento na qual as pessoas tem uma tecnologia de monitoramento na qual as pessoas recebem uma certa nota. Então, isso pode trazer um problema para cá quando a gente pensa em questões raciais, né? Falando sobre monitoramento, como é que vai ser esse monitoramento para pessoas pretas dentro de um país que é racista e que tem seus problemas sociais muito agravados, né? A questão do racismo tecnológico, que é a questão que a gente já vive hoje, né? A questão do robotai, que a gente já trouxe já há tempos. Quem estava no início também conseguiu ver isso, a gente falando dessa questão, né? Um robô que ele usava uma machine learning, ele sempre estava aprendendo várias informações que as pessoas que enchiam esse robô com essas informações, ele acabou tomando atitudes racistas, né? E também acabou fechando depois de um tempo, porque via que também a tecnologia ela é um espelho também do que a humanidade vive ou faz, né? Então, se a tecnologia tomou uma atitude racista, isso também demonstra uma colocação racista da sociedade. Claro que tem as questões dos trolls, né? Mas isso não tira o fato de que a sociedade é racista e a tecnologia também é racista, né? Por exemplo, eu estava brincando até com quem estava aqui antes, que a câmera, por exemplo, do meu notebook, ela não é feita para, por exemplo, captar muito bem a imagem de pessoas pretas. Então, minha imagem fica muito escurecida. Às vezes, tem gente que não consegue olhar o meu rosto, eu tenho que usar uma luz aqui para poder iluminar o mínimo. Então, essas são questões que a gente precisa estar discutindo
no âmbito da tecnologia. E o reforço da desigualdade, né? A gente tenta trazer também essa questão do Ubuntu Lab também para poder não reforçar toda essa hegemonia que já tem dentro da tecnologia e dentro da sociedade em si, né? Porque no Brasil não tem como desvincular as questões raciais das questões sociais, é desvinculável. Eu, pelo menos, não vejo como possibilidade de desvincular essas questões no Brasil, porque o Brasil ele é constituído socialmente em cima de escravidão, de racismo, então a gente tem que estar sempre falando disso. Pode passar. E aí o mundo com o Ubuntu Lab, né, que já seria aí sim, que a gente colocou errado lá, né, pelo que eu vi. Grande oportunidade para pesquisa e desenvolvimento de cidade inteligente, pretos e pardos nas universidades, também fora das universidades, acho que é bom ressaltar isso, podem pesquisar tecnologias a partir da sua realidade, né? Então, eu quero que eu, como morador de Imbariê, eu tenha a possibilidade de construir uma tecnologia para a minha realidade, ou eu mesmo, quando eu estou na minha realidade, lá para o Rio de Janeiro, lá para a Zona Norte, que eu possa ser uma pessoa que vai mudar aquela realidade, olhando a minha realidade de dentro, entendeu? Eu acho que tem que ter muito esse aspecto de, até vocês mesmo, quando forem aprender, quando forem colocar o projeto em prática, o que eu acredito que aqui muitos já têm, de fazer um pensamento de baixo para cima, né? Não de cima para baixo, não chegar com o conhecimento todo, mas sim esperar também que aquelas pessoas digam o que elas querem que seja feito, né? As propostas, e daí vocês trazerem, talvez, ideias de mudança, né? Empreendedorismo protagonizado por pessoas pretas, né? Porque uma questão também que eu já tratava antes, que era de falar sobre empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por opção. Então tem que pensar também essas questões de refletir sobre isso, né? Porque a maioria da população preta ela empreende por necessidade, então não tem esse brilho nos olhos com o empreendedorismo igual as pessoas que estão no poder têm, né? De falar, tem muito empreendedor no Brasil, mas isso é realmente uma verdade? Essas pessoas são realmente empreendedoras ou elas fazem isso por necessidade, entendeu? Porque o empreendimento é caro, é difícil, é complicado. Inovação tecnológica, né? Inovação tecnológica para pessoas pretas também, pessoas pretas participando dessa questão deles. E também, está aparecendo mensagem aqui, gente, desculpa. Redução das desigualdades raciais, que é o ponto, né, que eu acho que já fica bem de cara quando a gente fala do Ubuntu Lab, né? Quem conhece o Ubuntu Lab, quem já está de fora e ouve falar do Ubuntu Lab, já sabe que a gente traz uma proposta, primeiramente, de desigualdade, de falar das desigualdades raciais e como a gente pode diminuir tudo isso. Pode passar, Ramis. Aí é com Laurence agora, amizade. É isso aí, galera. Oi, gente, boa noite. A gente no Ubuntu Lab resolveu trazer para vocês um pouquinho sobre a teoria da mudança, né, que é uma ferramenta que vai auxiliar no planejamento do projeto de vocês. Na realidade, essa teoria da mudança, ela consegue te auxiliar no planejamento de qualquer tipo de iniciativa social que você esteja querendo criar, como um projeto, uma política pública ou até mesmo um empreendimento. Ou seja, a teoria da mudança, ela vai te ajudar a definir e explicitar os objetivos de longo prazo do seu projeto. E ela também vai conseguir permitir que você identifique as metas, né? As metas a serem atingidas do seu projeto. E ela também é muito atrativa para você conseguir localizar pessoas que queiram investir no seu projeto, basicamente. Pode passar, Cris? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como é que vocês podem aplicar essa teoria da mudança dentro do projeto de vocês. Vocês precisam envolver todas as partes interessadas, ou seja, você precisa envolver os diversos stakeholders. Eles usam essa palavra stakeholders, que nada mais é que acionistas ou pessoas que investem ou compram algo, por exemplo.
Então, é bom vocês envolverem todas essas pessoas que querem investir e apoiar o projeto de vocês. É bom também vocês conhecerem profundamente o problema, né, que você está resolvendo com a criação desse projeto. Também seria interessante você definir objetivos de longo prazo, por exemplo, estabelecer metas. Daqui a, por exemplo, 6 meses, nós acreditamos que o projeto vai estar dessa forma ou de forma X. E também é legal eu estabelecer métodos de avaliação, e uma coisa muito importante também é vocês montarem uma estrutura da teoria da mudança. Um momentinho que travou a minha tela, mas agora voltou. Você pode abrir mais? Pera. Pronto, perdão. O problema era no meu notebook mesmo. Foi, brigadão. O número 1 é qual o resultado de longo prazo que vocês querem alcançar? Quem serão os atores envolvidos nessa criação desse projeto? Vocês precisam pensar nisso. Alguém falou alguma coisa? Enfim, voltando. Perdão, o microfone estava aberto, perdão. Sem problema. Voltando, vocês precisam pensar também nos problemas que vocês querem resolver. Qual é o problema que eu quero resolver? Eu quero criar um projeto sobre alimentação orgânica. Qual é o problema que você quer resolver quando você cria esse projeto? Você está pensando no nutricídio, né, e no genocídio da população negra na alimentação. Então, vocês precisam pensar na hipótese. Precisam pensar em quais são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto, vão abraçar esse projeto e vão fazer parte desse projeto. Quais canais que vocês vão chegar até elas? Mídias sociais, redes sociais, e-mails, divulgações em massa, publicidade, propaganda, enfim, quais os meios que vocês pretendem chegar até elas? A hipótese 5 é o que faremos de fato, o que vocês irão aplicar de fato, né, do projeto. Em relação ao efeito, qual efeito vocês vão receber disso? Qual é a importância do projeto para a sociedade? Qual é o efeito que o seu projeto vai causar para a sociedade no geral? E, por final, os benefícios que a sociedade, a população no geral, vai receber com a criação do seu projeto. Pode passar, amigo. Aqui nós trouxemos um exemplo para vocês que mostra um exemplo, né? É uma elaboração de uma teoria da mudança, onde nós colocamos o nosso próprio projeto, que é um Butulab, né? E nós colocamos que é um projeto de jovens pretos e pardos que tem interesse em desenvolver soluções inteligentes, e o nosso foco, né, é que pessoas negras protagonizem isso. Então, nós fizemos o pré, que, né, foi o que nós tivemos aqui. Colocamos também a fase do sentir, o visionar, o prototipar, o escalar e o celebrar. Nós criamos toda essa estrutura, montamos toda essa estrutura do projeto para, no final, a gente começar o projeto, a idealizar, né? A começar a idealização do projeto em si. Pode passar, amigo. Essa parte do vídeo, aquela parte era um vídeo, né, Matheus? No Canva você conseguia fazer acesso a... Clica em cima dessa setinha. Porque ela tava dando Porque problema. ela estava abrindo. Peraí, aqui eu não consegui abrir, não.
Calma aí, só um minutinho, que eu tenho ela aberta aqui. Vou dar para executar direto pelo Canva? Então, pessoal, a gente usa o Canva, viu? Acredite nas suas sonhos, o Canva funciona para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Vou mandar apresentar. Padrão. Redmi está entrando, beleza. Só um segundo. Pá. Aí. Opa. Foi? Tá indo aí, gente. Conseguem ver? Todo mundo tá vendo? Show. Agora abriu. O fluxo, né? Você tá aproximado. Dá o zoom, Dá o diminui o zoom, zoom não. aí, que acho que Diminui tá o zoom. bem grande aí. É a mesma coisa do anterior, só que Sim. no Canva. Então dá para Oh, mexer, que incrível! ver cada um dos É. itens que foram colocados. Olha. Eita. Que O que tá isso, cara? acontecendo? O Caiu. que está acontecendo? Calma aí. Falha técnica. Eita. Deve estar dando bug por causa da apresentação que colocou. Peraí. Vocês estão vendo a carinha de vocês aqui ou só eu vejo? Só você ver. Ah, tá. Peraí. Cara, Calma aí. não consigo Não, ver. Ramires, pode colocar na apresentação normal, que depois Tá. isso daí a gente consegue disponibilizar para eles poderem ver. Só mandar o link no chat. Alguém tem o link? Eu posso mandar aqui. Peraí. Depois manda, continua a apresentação. Vai lá, Lawrence. Oi, gente, voltei. Enfim, vocês tomaram spoilers, né, da apresentação e viram onde em relação às tarefas da semana. Mas, pensando em tudo isso que nós trouxemos para vocês hoje sobre a teoria da mudança, nós da equipe do Mutulab pensamos em dar algumas tarefas para vocês, né? Que a tarefa 1 seria construir um quadro de história do mundo sem o seu projeto. Aí vocês podem pensar no quadro de história que o Christian falou sobre um pouco no início da apresentação. Podem pegar ele como uma base, como uma referência. Mas aí vocês criam um quadro de história de vocês, só que sem o seu projeto, sem que o seu projeto exista no mundo. A tarefa 2, você vai introduzir novos quadros com o seu produto, ou seja, com o seu projeto já criado, e mostre como ele muda o final da história. Ou seja, você vai mostrar como ele muda o final da história do mundo com a implementação do seu projeto em sociedade. E na tarefa 3, você vai criar, né, você vai construir, um quadro da teoria da mudança do seu projeto, que foi basicamente essa estrutura que nós mostramos para vocês aqui na apresentação anteriormente, mas existem vários exemplos de como construir uma teoria da mudança, e aí vocês podem construir a teoria da mudança, o quadro da teoria da mudança do projeto de vocês. E é isso, aí vocês enviam pra gente no nosso famoso e-mail, umbutulab@pet.cop.frj.br, galera. Gente, eu acho que é só importante dizer, né? Isso daí é uma tarefa, né? Um suporte para vocês estarem fazendo. Mas isso, na verdade, são métodos que a gente quer apresentar para vocês, mas vocês podem utilizar também de outras ferramentas, entendeu? Não é só as ferramentas que vocês estão vendo aqui no Ubuntu Live que vocês utilizam para o projeto. Recomendo até procurar outras, porque talvez possam se adaptar melhor a outros projetos, dependendo, né? É bom deixar claro essas questões. Acho que pode passar. Para entregar até quando? Acho que até semana que vem. Quando que é a próxima apresentação? Esqueci qual dia da semana, deixa eu ver. É quinta-feira. Se calhar, talvez eu explique um pouco como é que vão ser as próximas semanas. E aí, o que é que você acha, Cris? Perfeito. Não, E pode aí abrimos explicar no depois. final para dúvidas? Pode ser. Foi mal. Não, é que as próximas semanas pode ser resultado também do que eles fizerem, não é? Com o que vocês fizerem em relação à teoria da mudança e o próprio storyboard.
estas ferramentas vieram agora porque daqui a uma semana vamos entrar no escalar, e o escalar é uma sessão, vão ser 3 meses em que vocês vão poder realmente desenvolver mais em pormenor, pôr mais a mão na massa, não é? Que até aqui fomos um pouco, entramos num mundo ainda meio abstrato, e agora vamos começar a fazer esse lugar de testar se o nosso modelo, aquilo que nós estamos a pensar, vai funcionar, e o que é que funciona, o que é que não funciona, e vocês vão ter esses 3 meses para poder desenvolver isso. Então, o que nós pensámos foi realmente trazer a teoria de mudança como um passo a passo para criar um plano de trabalho, esse plano dos próximos 3 meses. E o próprio storyboard também, que é um pouco, que vai-vos dar um pouco pistas de como é que vocês podem apresentar o vosso projeto para outras pessoas que poderão ser ou vossos mentores ou potenciais investidores, enfim, pessoas que nós, de certa maneira, vão se envolver com o vosso projeto. E pensando nisso, na próxima semana, na terça-feira, nós vamos explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar estes próximos 3 meses, em que vocês vão ter a bolsa e vão ter 3 meses para desenvolver o projeto. Depois, na quinta-feira seguinte, nós decidimos fazer uma sessão para tirar dúvidas, porque a ideia é que vocês façam uma apresentação na terça-feira, dia 8 de setembro, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que eles querem saber exatamente o que é que são os vossos projetos e como é que eles podem vos dar nomes de pessoas que podem ser vossos mentores, pessoas com quem vocês podem contactar para ter dados ou para ter, enfim, o que vocês forem necessitando. E então o que é que nós pensámos? Como a ideia é que todo mundo apresente, todos os ACOMGs apresentem nesta terça-feira, na quinta-feira anterior nós podemos tirar algumas dúvidas em relação a essa apresentação, que tem que ser um pouquinho mais curta, e também se vocês tiverem dúvidas em relação a como é que vocês criaram essa teoria de mudança, ou como é que vocês criaram o vosso plano de trabalho para esses 3 meses. Então, essa é a ideia, é que estas tarefas, para além de vocês mandarem para nós, não tem uma data específica, podem mandar para a semana que vem, mas de certa maneira vocês vão precisar disso para os próximos passos. Então, era isso que eu queria trazer. Não sei se ficou... Eu acho que agora, se calhar, abrir para dúvidas, não é? Eu sei que o Samir acho que queria tirar uma dúvida antes também. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Não, então, a minha dúvida maior mesmo é sobre a questão da formulação do projeto, né? Que a gente vai fazer, por isso que eu perguntei se ele tinha um tempo hábil, exemplo. Como eu vi no slide, né, tinha pensamento de longo prazo, né? E aí o Lawrence colocou 6 meses, né? E eu penso que 6 meses é bem curto prazo, aí por isso que eu perguntei se tinha exemplo, a gente vai formular um projeto de 1 ano a princípio, ou ele é um projeto único, né, na qual tem toda a sua estrutura, né, do que a gente está querendo realmente trazer de proposta, né, e também tem uma outra pergunta, mas queria saber se tem essa janela, né, se a gente precisa detalhar, então um projeto de 1 ano, que durante esse 1 ano a gente vai trabalhar X, Y, Z, tentando trazer resultado 2X, resultado 2Y, se é esse formato que vocês querem. Eu posso responder essa pergunta, que acho que também ajuda um pouco 2 questões que levantaram a respeito do MVP também. Então, o que a gente entende no final do Ubuntu Lab
que o projeto efetivamente ele começa depois do Ubuntu Lab. O que eu digo é assim, esses próximos 3 meses, o objetivo é desenhar e coletar o máximo de evidências possíveis que possam suportar a execução de um projeto, do vosso projeto pós-Ubuntu Lab. Entendi. Então, assim, isso acho que para mim conecta muito com a ideia do MVP, né? Que na verdade é tipo como se fosse o pré-MVP, ou seja, a construção do MVP, que tem a ver com, olha, por isso que acho que é importante voltar um pouco, se der para voltar, Ramires, no quadro da teoria da que eu mudança. entendi, Matheus, porque eu já estudo um pouco essas questões de startup, né? É como se fosse o MVP, mas o MVP ele só vai ser no final do projeto, né? Esse processo que a gente está tendo agora, desses 3 meses, vai ser o pré-MVP, vamos dizer assim. Sim, mas a ideia é que vocês cheguem com o MVP, porque, assim, na minha experiência de procurar investimento, de conversar, de colocar o projeto, a teoria em si, eu falo assim, eu tenho uma ideia brilhante. É boa, é 50% do caminho, mas existem as pessoas que vão trazer recursos, eles vão te perguntar, olha, o que você me garante que efetivamente essa sua ideia funciona? Quais são os elementos que... Então, por exemplo, posso dar o exemplo do Ubuntu Lab. O Ubuntu Lab ele é um projeto financiado pelo PNUD, né? E quando a gente escreveu a proposta, a gente tinha que descrever qual que era a nossos canais de comunicação, as nossas hipóteses, quantas pessoas a gente queria em cada uma das fases, quais eram os elementos que a gente ia passar em cada uma das fases de conteúdo, para que eles vão olhar e falar assim, olha, quem é a equipe? A equipe é o Christian, é o Lawrence, é o Ramires, é o Matheus, é a Joana. Essa equipe tem informação para entregar essas estruturas, essas questões? Essa equipe tem os canais são válidos, os canais efetivamente... Obviamente, a gente fez tudo dentro da universidade, ou tipo, grande parte dentro da universidade. E a universidade já tem canais feitos. Mas cada uma dessas hipóteses é bom que é um elemento... A gente trouxe a teoria da mudança para poder guiar a construção sólida de um MVP, porque cada uma dessas hipóteses precisam mostrar, ou coletar, ou desenvolver evidências, né, que respondam a essas perguntas. Então, por exemplo, o caso, o próprio seu caso, né, o caso do Baobá, né? Vocês têm os atores envolvidos, essa pergunta o elemento está muito claro que é a população quilombola, né? E aí, qual é o problema? Mas se eu pensar assim, vamos pensar assim, os efeitos da pandemia na população quilombola, na cultura quilombola. A pergunta a primeira hipótese que vocês têm que olhar isso é um problema? De verdade mesmo? Quais as evidências que vocês têm, e não só teóricas, mas práticas ou específicas, que isso é um problema mesmo? Isso é um problema. E como a gente consegue chegar às para a segunda parte. Oi? E aí a gente começa a planejar, tipo, tirar as objeções. Vamos se dizer que isso seria um problema, né? E aí a gente, através do projeto, vai começar a tirar algumas objeções, né? E mostrar a sustentabilidade do projeto, quem são os atores, né? Como você mesmo falou, os atores envolvidos, que aí no caso é eu e a minha parceira, que é a Milena. Como a gente consegue fortalecer a rede, né? Para que, de repente, a gente consiga trazer ferramentas e resultados para que a cultura quilombola tenha vivo, né? Ou que pelo menos dê um start, né? Para que isso comece a ser sustentável, seja através de encontros, seja através de palestras, né? A princípio, como a gente está em afastamento social,
Então, a princípio, é mobilizar essa rede, né? Seria uma ideia. Primeiro, a gente mobilizar a rede, né? E através de mídia social, através de página na web, e aí, depois, no segundo momento, tendo a possibilidade de encontro, de repente, firmar um encontro mensal, no qual você fortifique a cultura quilombola e também dê ferramental para a própria população. Através disso, né? Você vai criando, principalmente, o primeiro MVP, né? Acho que é isso. Sim, tenho mais uma dúvida. Exatamente isso, Samir. E aí, assim, montando elementos que te apoiem nesse processo. Então, assim, você fez uma sessão online, quantas pessoas foram? Qual foram os temas que foram debatidos? Quem que trouxe? Quem que falou? Então, acho que é justamente isso mesmo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Tem orçamento? Cria tabela de orçamento? Ou, a princípio, a questão de sustentabilidade se passa através de, a princípio, voluntariado ou outros tipos de ferramentais, como, de repente, horas de faculdade, todo esse ferramental? Isso é totalmente a critério de vocês. Se quiserem montar um projeto que seja o projeto de vocês para o resto da vida e que, por isso, gera sustentabilidade financeira, eu acho que, nesse caso, assim, ninguém precisa pensar em ser sei lá, tipo assim, a nova Google, mas é interessante que eu acredito muito que os projetos devam dar sustentabilidade para vocês. Eu acho que é uma coisa interessante. Vocês acham aquilo importante, que aquilo gere subsistência. Eu acho que é importante. O orçamento é um elemento que, mesmo se o projeto for em questão de voluntário, é importante ter orçamento voluntário, ou seja, pensando assim, por exemplo, no caso do pessoal do Assante, que quer fazer hortas urbanas, né? Horta precisa de muda, precisa de terra. Eu posso pedir dinheiro para comprar muda e terra, ou eu posso conseguir muda e terra de uma outra forma. Sim. Então, mas é um orçamento que precisa ser feito. Ou pode ser até as duas possibilidades, cara. Então, realmente a questão do projeto é isso. Assim, eu trabalhando, por exemplo, no Festival de Arte em Barê, tinha duas realidades que a gente batia, né? Uma era que aparecia algumas doações, né? Vinham realmente pessoas que tinham grana, né? Para poder investir, para poder divulgar também o projeto, mas a gente também tinha toda uma percepção de que a gente podia fazer aquilo sem dinheiro. Mas se dinheiro caísse, a gente já tinha um plano para aquele dinheiro, como é que a gente ia fazer, né? Por exemplo, a gente ganhou 2.000 e pouco do Instituto Baobá. E nesse caminho a gente utilizou esse dinheiro para realmente alimentação das pessoas também que estavam lá participando, né? Também compramos máscara também para o pessoal, compramos face shield também, que a gente começou a utilizar, comprou luva. Então tem todas essas possibilidades. Dá para poder fazer o trabalho sem isso? Ia ser um risco à nossa proteção? Talvez fosse, mas era uma coisa que a gente precisava fazer, entendeu? Então, quando chegou o orçamento, a gente conseguiu comprar tudo. Mas eu acho que é importante vocês colocarem também essa questão de orçamento. Ter uma sustentabilidade colocada baseada mesmo no dinheiro. Acho que não tem mal nisso, entendeu? Não, assim, só para complementar também, tem a questão de que vocês estavam até conversando no início, mas eu preferi não entrar na discussão, na polêmica. A gente vive numa sociedade realmente capitalista e a questão de produto ela está vigente e ela vai gritar nos próximos anos. Então, eu acho que ter esse olhar de MVP e de produto, mesmo que isso possa meio que, não digo machucar, mas que incomoda, é o olhar que a gente tem que ter também, né? Senão a gente, enquanto preto, também sobrevive. Sim, né, cara? É uma maneira também da gente sobreviver agora na sociedade capitalista com a grana, né? Então, por isso que eu acho que é importante vocês estarem pensando nessa questão do orçamento mesmo, como uma maneira de sobrevivência mesmo do projeto e também eu acho que também de vocês, né? O projeto chegando num âmbito que seja realmente muito
muito lucrativo, muito viável estar participando dele, né? Então, acho que é importante vocês estarem pensando nisso, de verdade mesmo. Mas é isso. Eu queria checar com a pessoa que se autodenominou Ouça Goodsmell, Neil Goodsmell, eu até já pesquisei já. É a Paloma, é a Paloma. Se ficou bem explicado. Eu já pesquisei, já vou ouvir já depois. O brabo é a Paloma, pô. Mas vai lá, Matheus, fala aí. Não, eu só queria verificar se essa nossa conversa, se isso sobre o MVP ficou bem explicado, essa correspondência entre o conceito... Porque, assim, esses dois elementos, que é o quadro de histórias, né? E a estrutura e a teoria da mudança, o quadro de histórias, a princípio, ela é tipo uma visão do MVP, né? Uma visão inicial. É o primeiro MVP de todas as coisas. Né? Você faz 4, 5 rabiscos, porque aqueles quadros, eles, em teoria, eles seguem uma ordem. Né? Então, eles vão... é isso, é o beneficiário, o problema, o primeiro conflito, o grande vilão e o resultado, né? E o mundo salvo, na verdade. Então, assim, seguindo aquela ordem, vocês vão ter um primeiro MVP, tipo, mais rudimentar possível, né? Depois disso, a teoria da mudança, ela vai te ajudar a deixar aquilo mais completo e te dar os elementos que são essas hipóteses, o que vocês colocaram nesses quadros de hipóteses, vai ser aquilo que vai ser como se fosse a meta, o objetivo, a visão de vocês. Então, vocês provarem, ir provando a hipótese 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7, chegou no final, tem um produto pronto, sabe? Uma coisa que vai ser sustentável. E, obviamente, vocês não vão fazer isso já em escala, né? Vocês vão tentar fazer qual é a menor prova que eu posso fazer para validar aquela minha hipótese. Vou contar um exemplo interessante. Eu trabalhei um tempo tinha uma startup que ela incentivava as pessoas a andarem de bicicleta. E ela dava incentivos quando você terminava, o seu telefone tocava e ele te mostrava uma loja que você ia ganhar um brinde, um desconto. E o primeiro MVP que a gente fez foi ficar perto de um estacionamento de bicicleta e toda pessoa que a gente chegava, a gente dava um vale suco para uma loja que estava em frente. E a gente contou assim, olha, quantos vales a gente deu e quantas pessoas efetivamente iam lá buscar o vale. Para poder entender se aquele era tipo assim, o elemento mais rudimentar possível. E depois a gente foi desenvolvendo para fazer um software, um aplicativo, porque já começar com a ideia de um aplicativo é difícil. Então, assim, qual é a menor teste que eu preciso fazer para validar a minha hipótese? E aí, essa estrutura da teoria da mudança dá um apoio para isso acontecer. Então, eu queria checar com a Paloma se responde, se tá ok, se faz sentido. Ah, show. Beleza. Isso é assim. O bom de ter também essas hipóteses é que ao longo do protótipo, do escalar, a gente vai ter mentores, vocês vão falar assim, eu estou tentando validar isso e acontece isso, ou não está dando certo. E aí eles podem te dar alternativas, né, possibilidades. E isso vai modificar o seu MVP, o MVP ele vai meio que se construindo de uma forma orgânica dessa primeira visão. Então, a gente vai estar aqui, os acompanhantes, como se fosse... Sempre tem dificuldade para nomear quem acompanha os Acundis, né? A gente precisa de um nome para isso, que eu acho que era interessante. Quem acompanha os Acundis também vão estar fazendo esse acompanhamento para poder dar possibilidades e os mentores que vão vir para acompanhar também vão dar
apoio para a estruturação desse MVP ao longo desse prototipar, desse escalar, né? E a ideia é que no celebrar, no último momento, no último dia do Ubuntu Lab, vocês consigam falar assim, olha, esse aqui é o nosso produto, a gente precisa disso, 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 ou seja, R$10.000, 20 sacos de terra, 30 mil mudas, 2 desenvolvedores, e a gente consegue mudar, sei lá, um bairro, uma rua, uma região. Ok? Dúvidas, questões, comentários? Sei, o slide já acabou, já não vi se tinha acabado. Isso, tá. Não, tinha falado dessa parte. Então, gente, volta na anterior, por favor. Então, falou dessa questão da sessão do Rio de Janeiro com a prefeitura, né? É bom se preparar para isso. Eu queria também dar um informe também, queria, na verdade, perguntar, né, na verdade, para vocês, né, relembrar, né, vocês de entregar a questão da documentação e também dar um informe e deixar claro que, como a gente já está em 28 de agosto, as bolsas que irão cair, elas não vão cair esse mês que vem. Não tem como incluir o pagamento numa questão de valor, né? Não tem como colocar ela na folha de pagamento nesse mês. Então é bom deixar pronto, deixar claro, né, isso. E também queria perguntar, na verdade, para a Tawane e para o Léo, que eu acho que o Léo também está aí, se vocês vão querer apresentar terça-feira. É bom já deixar aqui também para a gente poder incluir isso, entendeu? Se vocês puderem responder aí depois, mas não esqueçam a questão da bolsa, gente. Realmente falar dessa questão mesmo do dia. Pode falar, Tom. A gente pode responder depois, porque eu acho que o Léo tem prova na terça. Aí eu vou ver com ele direitinho se não vai atrasar ele, se não vai prejudicar ele. Aí eu te respondo. Posso te responder depois? Beleza, não, tranquilo. Obrigada. Beleza, valeu. Tem mais algum informe, Matheus? Não. Deixa eu só pensar aqui. Tinha uma coisa que eu queria dizer que não era tão informe, mas me fugiu agora. Não, é isso. Ah, não, lembrei. Desculpa aí, pessoal. Eu não sei, hoje tem menos gente, eu senti que era importante. Eu não sei se tem um representante, pelo menos, de cada um dos Acundis. Mas se fosse possível da gente reforçar com os demais Acundis, aqueles que não estiverem presentes, né? Talvez a gente lembrasse, não sei, talvez a gente podia, cada um dos acompanhantes dos Acundis, forçar, nomear, olha, isso aqui é importante, ver lá a apresentação, e para estar todo mundo bem na quinta-feira e a gente fazer os ajustes. Então é só isso, na verdade. Não sei se está todo mundo aqui, estão todos Acundis aqui. De qualquer forma, também acho que é bom dar esse informe por e-mail, né? Também, né? De conseguir passar isso por e-mail, essas informações que a gente teve hoje. E, bom, eu acho que é isso. Tem alguma coisa também, ô Joana? Não, assim, eu sinto também de dizer é que nós provavelmente vamos trazer mais outras coisas durante o escalar, não é? Eu estava aqui a pensar hoje também na fluxonomia 4D, que é uma outra forma de ver recursos, não é? Ou as várias dimensões dos recursos, e é isso, assim, também vocês pesquisarem às vezes o que é que faz mais sentido para os vossos projetos, não é? Porque às vezes
essa visão de produto pode não caber tanto, não é? E pode-se olhar mais para o impacto e não tanto um produto específico, mas sim o que é que a minha atuação com este projeto vai impactar. E a teoria da mudança pode trazer esse lugar mais palpável das coisas e de testar coisas, mas depois em termos de conceito e de recursos também há outras formas de olhar para isso. E pode ser uma sessão interessante também de trazer, enfim. Veio-me agora aqui essa possibilidade. Em relação também a potenciais investidores, para além da sessão do celebrar, nós estamos aqui com algumas ideias que também em breve vamos trazer. E é isso, assim, acho que vamos caminhando. O escalar são 3 meses, vamos ter algum tempo para ir desenvolvendo essas ideias, produtos, impactos e é isso. É isso, galera. Por hoje, eu acho que já deu para entender muito bem aí. Vamos ter as próximas etapas aí, vão começar, né? Já o prototipar na semana que vem. E se preparem para a sessão aí com a prefeitura, que o bagulho vai ficar sério. Agora vai ser um bagulho real mesmo. Vamos estar com os caras lá. Vamos fazer bonito. Mas é isso aí mesmo, galera. Obrigadão aí por estar presente hoje. E beijo, é isso. Tchau, gente. Beijos. Vamos representar lá com os homens. Vamos representar lá com os homens. Vamos embora. Gente, tchau, tchau. Até breve. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, gente. Boa sexta-feira. Sextou. Valeu, Avisemos a corrigir. Beleza. Tchau. Fechou. Carol, fica aí, gente, do grupo. Quem tiver do grupo, fica aí, pô. Aí, Se puder. Vai fazer o boteco aqui hoje? Vou chamar a Perifacude pra cá, então. Ai, cara, tu quer conversar agora? Vou chamar a Perifacude aqui. Calma aí, pô. Vou chamar os caras. Osvaldo, sem uma roupa no pessoal. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Oi, Renan. Osana. Ai, gente, eu tô muito chateada, viu? Porque eu não recebo os e-mails, não sei o que acontece. Eu olhei no spam, olhei na lixeira, nem no meu e-mail pessoal, nem no e-mail do Acundi a gente recebeu nada. E assim, não é a primeira vez que acontece. E isso eu já tinha falado antes. E assim, eu não sei por que eu não tô recebendo. O Discord, ele me avisa bem depois, sabe? Ele não me traz as notificações na hora. Então, a hora que chegou a notificação aqui, eu fui ver e eu entrei. Então, assim, eu sei que também fica